Bom dia a todos. Eu gostaria de chamar à mesa a mediadora, a professora Luciane de Paula, que possui graduação em Letras pela Unesp Araraquara, mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma universidade e pós-doutorado pela Université François Rabelais, em Tours, na França. Atualmente é professora do curso de Letras, Departamento de Linguística da Unesp Assis e do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp Araraquara. Tem experiência na área de letras, com ênfase em análise dialógica do discurso, e atua principalmente nos temas voltados a verbo-vocovisualidade da linguagem, materializada em enunciados estéticos mediáticos, canções, filmes, seriados, peças publicitárias, HQs, textos literários, entre outros. Atua como pesquisadora do Grupo Slovo, da Unesp de Araraquara, e coordena o grupo, o GED, na Unesp Assis. Ocupou a função de presidente do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, o GEL, no biênio de 2015 a 2017. E podem ser destacadas as seguintes publicações: série Bakhtin, Inclassificáveis, com 4 volumes, dentre inúmeros artigos publicados em periódicos indexados e capítulos de livros. Professora, por favor. Bom dia a todos. Eu chamo para a conferência dessa manhã, intitulada Concepção Bakhtiniana de Linguagem, Raízes Filosóficas, a professora Renata Maria Facuri Coelho Marquesan, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara, onde atuou como docente do Departamento de Linguística. Parêntese, tive a honra de ter como minha orientadora de mestrado e doutorado, e a mim é uma honra estar mediando essa mesa, nesse lugar hoje. A professora fez doutorado em Linguística na USP e pós-doutorado pela University of Sheffield, na Inglaterra. Seus interesses de pesquisa e suas publicações situam-se nos domínios do dialogismo e da semiótica. Ela coordena o Grupo Slovo, e no âmbito do qual desenvolve atualmente 2 frentes de estudo no pensamento bakhtiniano. Uma que examina suas fontes com vistas a uma verticalização dos conceitos, e a outra que busca desdobrá-lo em práticas de análise discursiva. Por favor, professora. Bom dia, é uma honra também estar aqui, perto da Luciane. Muito obrigada pelo convite. Uma honra também estar numa sessão assim perto, próxima ao Galintia 9, que vai falar logo depois de mim. Eu agradeço muito a oportunidade. Bom, a minha questão hoje para conversar com vocês, é essa que está no slide, a concepção bakhtiniana de linguagem, raízes filosóficas. Na compreensão das obras do chamado Círculo de Bakhtin, referimos-nos aqui aos trabalhos de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev. Somam-se às dificuldades do momento político de sua produção, os embaraços de sua recepção, que não vou elencar, são vários, O resultado positivo de tudo isso, no entanto,
é o amplo debate sobre os autores, as obras, suas recepções, conceitos e fontes. Desse debate, destacamos para a reflexão neste trabalho a concepção de linguagem nas contribuições do ciclo, particularmente nas obras de Bakhtin. Embora eu vá citar Voloshinov e Medvedev, porque eles explicitam mais algumas questões que eu quero apontar, para tratar dessa concepção em Voloshinov e Medvedev, eu acho que eu teria que relacionar também com o marxismo, que é o que não coube neste trabalho, né? Então, a minha prioridade é Bakhtin. Para tanto, para fazer essa reflexão, além das obras dos 3 pensadores mencionados, buscamos suas bases filosóficas nos domínios do neocantismo, particularmente em 2 neocantistas sem pares, que é Cassirer, e vou citar aqui também rapidamente Simmel. A obra dos 3 pensadores do círculo, que era considerada em bloco, né, de modo quase homogêneo, mostra com um exame acurado suas especificidades e entonações. Bakhtin viveu mais, produziu mais e também, por isso mesmo, deixou uma obra em que ficaram mais evidentes os desenvolvimentos, os temas, os enfoques. A questão da linguagem não é central, né? Sabemos que não é central, ou pelo menos se diz isso, né? Não é central nos primeiros trabalhos de Bakhtin. Para uma filosofia do ato responsável e em O Autor e o Herói, a preocupação com a linguagem aparece, né? Embora apareça, não se mostra central, como nas demais obras posteriores, a começar da obra sobre Dostoiévski, de 29. A centralidade que a linguagem, melhor dizendo, que a concepção de linguagem passa a ocupar nas obras de Bakhtin, é considerada, ora, uma continuidade, um desenvolvimento do que vinha anteriormente, ora, uma descontinuidade, uma mudança de direção. Então, há autores que apostam mais, né, numa ruptura, né, das obras dele antes da consideração principal da linguagem e depois, e outros que entendem mais como uma continuidade, né? Claro que os que apostam na continuidade enfatizam, né, o que se mantém, e os que destacam, privilegiam as mudanças, vão também privilegiar o que muda, né? Então, e aí, é uma continuidade ou há uma descontinuidade? Talvez, então, passos possam ser dados para responder essa questão, se situarmos a concepção de linguagem de Bakhtin em relação à chamada virada linguística na filosofia, né? E aí, então, só para... Por favor. Então, talvez essa questão da continuidade ou descontinuidade a gente possa responder se formos à questão da virada linguística na filosofia. E eu vou passar, então... Eu tenho um outro trabalho sobre exatamente a virada linguística na filosofia, estou tentando encarar isso, embora, né, seja de fora da filosofia. Mas eu vou, então, aqui passar rapidamente sobre isso, para depois relacionar Cassirer e Bakhtin, né? Mas já adianto. Então, esse é o meu caminho aqui, né? Então, a filosofia, ela passa de uma filosofia do conhecimento para uma filosofia da linguagem. Essa é a virada na filosofia, né? De uma teoria do conhecimento a uma teoria da linguagem. Então, vou passar brevemente por isso. Vou mencionar também os conceitos de forma simbólica de Cassirer, que podem ser relacionados, né, esses conceitos, ou melhor, esse conceito de forma simbólica, com o conceito de enunciado e gênero em Bakhtin. E vou mencionar também, nesse caminho aí, os conceitos de mundo da vida e mundo da cultura. Então, é um pouco o meu percurso, né? Considerada uma revolução na filosofia, a virada linguística compreende um rompimento com a filosofia calcada no conhecimento, na consciência, na mente. Isso se dá em função da alteração na compreensão do que é, então, nuclear na filosofia.
O sujeito considerado uma unidade pensante e consciente, né? Isso passa a ser diminuído, né? Passa a ser dissolvido esse sujeito. Em declínio, esse conceito de sujeito coloca em crise o paradigma filosófico fundado na relação sujeito/objeto, nessa relação que se constitui toda a filosofia moderna, né? Em que o sujeito cognoscente, sua consciência, sua mente, é o agente do conhecimento e o objeto é a entidade cognoscível. E o sujeito é capaz de conhecer esse objeto, é capaz de decifrar o mundo, né? A compreensão dos limites do sujeito, sua fragmentação, as falhas de seus projetos e métodos, a tudo isso junta-se o entendimento de que sua linguagem não é um instrumento transparente para o conhecimento do mundo. Ela é agente do pensamento. O sujeito, portanto, não tem acesso ao objeto, ao mundo, a não ser pela linguagem. Suas ideias, seus métodos, sua imaginação são permeados pela linguagem. A virada linguística, o direcionamento das atenções filosóficas para a linguagem, que a elege como núcleo de suas preocupações, espraia-se por diferentes linhas da reflexão filosófica, né? E aí tem aquele famoso texto, né, do Rorty, né, que é The Linguistic Turn. Mas um texto também muito interessante para ver isso é um texto de Habermas, que até tem um trecho aí, mas não vai dar para citar, em que ele diz que as duas correntes, né, promotoras da virada linguística, que vem de Wittgenstein, uma, né, e a outra de Heidegger, claro, né? Então, essas duas correntes que surgem mais ou menos na mesma época, mas de tradições diferentes, né? Esse movimento não fica restrito às diferentes direções na filosofia. Envolve as humanidades de modo geral. Com o estruturalismo e o pós-estruturalismo, nossa formação na área de linguística e da literatura também está pautada pelo giro linguístico. Basta lembrar os nomes de Saussure, Barthes, Foucault e também as noções de morte do sujeito, morte do autor, as fendas nas estruturas. Nas obras do ciclo de Bakhtin, no entanto, a virada linguística não é a mesma realizada por esses últimos autores mencionados, conforme já exploramos num outro trabalho. Embora não critique o estruturalismo do modo que Voloshinov e Medvedev o fazem, Bakhtin marca sua posição contrária ao estruturalismo, né? Há trechos em que ele fala, até agora citando, né? Ele é contra o fechamento dentro do texto, contra as categorias mecânicas de oposição e transcodificação, né? Contra uma formalização e uma despersonalização sistemática. Então, assume que o sentido é sempre personalista e circula, né? E o sentido circula em enunciados concretos. Para Bakhtin, portanto, assumir que o sentido é sempre personalista significa que não pode ser reduzido a uma coisa, a uma abstração. Significa ainda não considerá-lo resultado de uma subjetividade, de um estado interior. O sentido supõe a relação entre dois sujeitos, entre duas consciências, entre dois centros valorativos, né? Então, tem uma passagem no trabalho sobre Dostoiévski, em que ele parece explicar essa questão do sentido personalista. Está sempre relacionado à assunção de valores, né, pelo sujeito. Então, isso é afirmado, né, desde os seus primeiros trabalhos. Então, pensando aí na continuidade e descontinuidade, né, essa questão das duas consciências, dos dois sujeitos, dos dois centros valorativos, é afirmado desde os seus primeiros trabalhos, né? E depois, com a consideração mais forte da linguagem, é considerado em termos dialógicos, né? Essa relação entre duas consciências é depois considerada em termos dialógicos. O valor somente é concretamente afirmado por meio da linguagem, esclarecendo melhor por meio do enunciado efetivamente realizado em diferentes situações de interação. Não é a língua, então, como sistema, para pensar na virada linguística, né,
de Wittgenstein, que aparece de um jeito, de Heidegger, que aparece de outro, né? Em Bakhtin não é a língua como sistema, não é então como a de Saussure, por exemplo, a de pelo menos um Barthes, né? Não é a língua como sistema, nem uma língua padrão única que medeiam a relação homem-mundo, mas os enunciados que são elaborados de modo específico e relativamente estáveis nas diferentes esferas de atividade. Os trechos da reflexão de Medvedev explicitam a importância dessas duas noções, a de enunciado e as de formas do discurso ou gênero. Então, eu vou para o próximo slide. Acho que esse é um texto que eu ia citar de Habermas, mas vou passar por ele. Mais um slide, por favor. Não, esse também não. O próximo. Então, esse texto, acho que do Medvedev, deixa bem claro aí essa questão que eu vinha falando, né? Não é possível dar consciência e compreender a realidade com a ajuda da língua e de suas formas em um sentido estritamente linguístico. São as formas do enunciado e não da língua que desempenham um papel essencial na tomada de conhecimento e na compreensão da realidade. Então, vejam isso, né? O que medeia aí sujeito, objeto, homem, mundo, não é a língua como sistema, né? Não é a língua formal, né? Como a gente pode ver em Wittgenstein, por exemplo, né? São as formas do enunciado e não da língua que desempenham, então, o papel, né? Quando se diz, continuando a leitura, quando se diz que pensamos com palavras, que no processo de vivência, de visão, de compreensão, existe um fluxo de discurso interior, não se compreende o que significa, pois não pensamos com palavras ou frases, e estas não constituem o fluxo do discurso interior. Pensamos e compreendemos por meio de conjuntos que formam uma unidade, os enunciados, né? Então, a virada linguística, se a gente for falar de uma virada linguística em Bakhtin, não é, por exemplo, né, a língua como sistema, igual naquele texto, por exemplo, do Barthes, a morte do sujeito, né? Por exemplo. Eu teria um outro slide aí que fala do gênero, a mesma coisa. Bom, vou passar, não sei como que está meu horário, mas vejam o gênero também, né? Cada gênero é capaz de dominar somente determinados aspectos da realidade. Ele possui certos princípios de seleção, determinadas formas de visão e de compreensão dessa realidade, certos graus na extensão de sua compreensão e na profundidade de penetração nela, né? Então, aqui também, como a forma, né, a forma do discurso, o gênero, medeia também essa relação sujeito e mundo, né? Bom, continuando. Com essa concepção de linguagem, que envolve as noções de enunciado e de gênero, a virada linguística no círculo de Bakhtin compreende a focalização das nossas manifestações culturais. É língua, mas é a cultura, né? São os enunciados. E parece, assim, estar em sintonia com Cassirer. Em momentos da obra do Círculo, aparecem referências aos neocantistas e, entre eles, Cassirer, que desenvolveu uma reflexão derivada do neocantismo. A recepção e a percepção mesmo da virada linguística, do ambiente filosófico da época, e, em particular, das ideias de Cassirer, aparecem bem claramente em um relatório acadêmico de Voloshinov. Texto bem interessante, uma vez que se trata de um projeto de reflexão. Está naquele texto dele, algumas ideias guia para a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. E o trecho que a gente vai ler aqui é bem longo, mas ele é muito interessante. Então, por favor. Vejam lá. Ele está avaliando, né? É um texto de 27 e 28. No momento presente, na Europa Ocidental, e aqui também na União Soviética, problemas da filosofia da linguagem se tornaram essencialmente relevantes e importantes questões de princípio. A filosofia burguesa contemporânea, ele chama de burguesa, embora ele se mostre entusiasmado, ele chama, como ele faz várias vezes, né, usa esse termo, né? A filosofia burguesa contemporânea
pode-se dizer, está começando a se desenvolver sob o signo da palavra. Nele, no pensamento filosófico ocidental, a palavra assumiu uma força vigorosa e um lugar sistemático tão forte que só pode ser comparado com as disputas medievais entre o realismo, nominalismo e conceptualismo. Na verdade, as tradições dessas tendências filosóficas da Idade Média estão começando, em certa extensão, a reviver no realismo dos fenomenologistas e no conceptualismo dos neocantianos. Para esta última tendência, a palavra ocupa um terceiro lugar. Então, isso que eu queria enfatizar, né? Um terceiro lugar. A palavra ocupa um terceiro lugar. Entre a validade transcendental, e aqui é a questão da mente, é uma referência a Kant, né? E a realidade concreta, que seria, então, a matéria, que seria o corpo, o objeto, né? E entre, então, retomando, né? Ela ocupa um terceiro lugar. Isto é, entre, de um lado, o sujeito cognoscente, físico, psíquico e a realidade empírica circundante, e do outro lado, a mente, né? O mundo transcendental, a priori, dos seres formais. Então, aquela relação sujeito-objeto, né? E aí o terceiro reino, nessa relação sujeito-objeto, o terceiro reino é a linguagem, né? Que é... Ao mesmo tempo, a forma do signo e do significado, aí teria sido melhor, eu acho, em vez de significado, símbolo, né? Ao mesmo tempo, a forma do signo e do símbolo, a forma simbólica, é comum a e une todos os domínios da criação ideológica. Esse é o lugar sistemático da palavra, segundo os ensinamentos dos neocantianos. Aí ele cita aqui a filosofia das formas simbólicas de Cassirer, né? Por meio das formas internas, continuando aí, por meio das formas internas da linguagem, o movimento e abordagens históricas estão sendo introduzidas no reino petrificado das categorias transcendentais lógicas, das categorias transcendentais lógicas. É também nesse campo que estão sendo feitas tentativas de reabilitar a dialética idealista. Então, aí, a despeito, né, dessa expressão crítica que ele usa, a filosofia burguesa contemporânea, que surge também em outros trabalhos dele, a citação não deixa de mostrar seu entusiasmo, como de resto também revela sua obra, com a filosofia sobre o signo da palavra. O reino da linguagem, né, o terceiro reino, é o lugar do estabelecimento das relações, não apenas entre sujeito e ciência, mas também entre sujeito e as demais criações ideológicas ou criações culturais. Exploremos, então, as semelhanças, né, e não as diferenças entre Cassirer e Bakhtin, para que a gente caminhe nessa questão da linguagem no pensamento bakhtiniano. Expandindo a chamada Revolução Copernicana de Kant, Cassirer considera também a ciência um conhecimento simbólico. Passa sempre pelo homem, né? Também a ciência seria simbólica. Para ele, nem mesmo com a ciência temos acesso imediato ao objeto. A nossa relação com a realidade sobre a qual agimos é sempre mediada por signos e símbolos. Surge aí a noção cassireriana de formas simbólicas, que são formas particulares de objetivação da realidade. Quantas vezes a gente vê essa palavra, lendo Bakhtin, lê essa palavra objetivação, né? Então, essa noção cassireriana de formas simbólicas são as formas particulares de objetivação da realidade, diferentes maneiras de compreensão do mundo, que articulam os dados sensíveis a significados. Segundo González Porta, que é um estudioso do neocantismo, Cassirer implicitamente identifica formas simbólicas e manifestações culturais, para a gente entender um pouquinho esse conceito de formas simbólicas. Para Cassirer, há uma pluralidade de formas simbólicas igualmente legítimas. Entre elas estão algumas que ele privilegia, que são a linguagem, o mito, a arte e a ciência.
e a essas aí que ele vai dedicar a sua atenção. Vamos ler um trechinho de Cassirer. O conhecimento, bem como a linguagem, o mito e a arte, nenhum deles constitui um espelho que simplesmente reflete as imagens que neles se formam, a partir da existência de um ser dado exterior ou interior. Eles não são instrumentos indiferentes, né? A língua não é um instrumento indiferente, a arte não é, e sim as autênticas fontes, as condições da visão e as origens de toda configuração. No processo de constituição da linguagem, da arte, do mito e da ciência, como formas simbólicas, Cassirer depreende 3 estágios, que são 3 estágios evolutivos, né, de desenvolvimento mesmo. Esses 3 estágios, que ele vai descrever e exemplificar, já no primeiro volume de A Filosofia das Formas Simbólicas, né? O primeiro volume é dedicado à linguagem. Mune-se de inúmeros exemplos, ele passa por inúmeros exemplos retirados de diferentes línguas, né, para argumentar que na própria constituição da linguagem humana se observam, então, esses 3 diferentes estágios, né? E são estágios cujos traços as línguas mantêm ainda. Então, mesmo que ela passe de um estágio para o outro, ela vai sempre mantendo resquícios do estágio anterior, né? Então, esses estágios vão da imitação seria imitação do dado sensível, meio mimético, então, talvez, né? Que vão da imitação do dado sensível, passam pela intuição, que é o segundo, que aciona analogias, até a representação, terceiro, né? Na representação, você tem a formação de conceitos. Assim, com a formação de conceitos para a sua própria constituição, a linguagem já ensaia a formação do pensamento científico, ao qual servirá também como instrumento. A imitação, a intuição e a representação evidenciam a atividade do sujeito nos processos de objetivação, de constituição das formas simbólicas. A citação que segue também permite destacar a atividade do sujeito, né? Então, o sujeito está vivo aqui, né? A atividade do sujeito sustentada por Cassirer. Então, mais uma citação dele aqui. O espírito somente apreende a si próprio e a sua oposição ao mundo objetivo na medida em que ele transfere para os fenômenos e, por assim dizer, a eles atribui diferenças de apercepção que residem nele próprio. Então, parece aí a ação do sujeito, né? Uma função cognitiva da linguagem também. Essas palavras de Cassirer, como as de Bakhtin anteriormente citadas, que é aquela o sentido é personalista, eu citei só, não lemos aqui, mas eu só citei, né? Essas palavras parecem estranhas, né? As de Cassirer e Bakhtin, estranhas a uma dada acepção da virada linguística, que é aquela que a língua fala por nós, né? E parece estranha, né? Então, que o homem seria, na verdade, o objeto da língua, né? A língua o objetifica. Novamente, o González Porta, que é esse estudioso do neocantismo, que vai nos auxiliar a esclarecer essa questão, né? Porque ele destaca a particularidade do pensamento de Cassirer, que, segundo ele, conjuga uma teoria da consciência e uma teoria da linguagem, uma filosofia da consciência e uma filosofia da linguagem, né? Então, não seria uma virada, né, de um abandono de uma filosofia da ciência para uma filosofia da linguagem, mas ele mantém, né, essa relação. E, além de manter essa relação, afirma, né, segundo González Porta, né, Cassirer vai afirmar a antecedência da filosofia da linguagem sobre a filosofia da consciência. Observada em Bakhtin essa mesma articulação entre consciência e linguagem, quantas vezes a gente vê a palavra consciência lendo Bakhtin, né? Então, como abandonar essa questão da consciência e pensá-lo como apenas um filósofo da linguagem que tem abandonado a filosofia da consciência, né? Observada em Bakhtin essa mesma articulação entre consciência e linguagem,
nos leva ao entendimento de que a afirmação da ruptura da obra bakhtiniana, né, a descontinuidade, precisa ser relativizada, né, porque desde os primeiros trabalhos já tem ali muita afinidade com Cassirer. Não se sabe se ele já teria lido Cassirer quando escreveu para uma filosofia do ato responsável, mas tem muita afinidade. Um texto do Lofts, publicado na revista Bakhtiniana, mostra bem isso. Em Cassirer e Bakhtin, é importante o papel da cultura. Com esse destaque, podemos manter o foco dessa reflexão em Bakhtin e Cassirer e incluir Simmel, só para dar uma fechada, né? Se bem que ainda tem mais um pouquinho aqui para falar. Mas já passando, então, para a questão do mundo da vida, ali com Simmel, né? Para explorar a posição desses pensadores em relação à polêmica em torno da propagada ruptura entre mundo da vida e mundo da cultura. Porque é exatamente, né, nesse terceiro reino que está o mundo da vida, o mundo da cultura, né, o concreto da vida e da cultura. Então, aí, e no mundo da cultura, claro que se inclui o conhecimento científico, né? Essa ruptura do mundo da vida e do mundo da cultura, né, que Simmel vai mencionar. Simmel foi professor de Cassirer, né? É essa ruptura que Simmel vai denominar tragédia da cultura, né? Ao considerar que, com a sistematização e a autonomização das esferas culturais, o mundo da cultura acaba por gerar suas próprias forças e se tornar alheio ao sujeito que o produziu. O sujeito, então, se torna objeto, né? Então, é claro que a gente não precisaria, ao invés de Simmel, a gente poderia citar Barthes ou Foucault, né? Mas falando dessa objetificação do homem, mas é Simmel que está aí, professor de Cassirer, então, nesse contexto aí é interessante buscar trazer Simmel. Mais uma vez, a afinidade de Bakhtin é com Cassirer, nessa questão da tragédia da cultura, né? Ambos não comungam com o pessimismo de Simmel, para quem, com a sistematização e a autonomização das esferas culturais, o mundo da cultura acaba por gerar suas próprias forças e se tornar alheio, né? Você está até um pouco repetitivo, já disse isso. Cassirer está atento à questão dessa objetificação do homem, né? Como mostra a citação que segue aí, que nós vamos ler, né? Embora essa citação parece mais endereçada, talvez, a Bergson ou a Heidegger, né? Mas vejamos a citação, como ele não é pessimista como Simmel, né? Ele não acha que há uma tragédia, que o homem fica fora da cultura que ele próprio constitui, né? É uma citação longa também. Se toda a cultura se manifesta na criação de determinados mundos, de imagens espirituais, de determinadas formas simbólicas, a meta da filosofia não consiste em colocar-se na retaguarda, na oposição, né, de todas essas criações, e sim em compreendê-las, em elucidá-las, em seu princípio formador fundamental. Somente ao tornar-se consciente, o conteúdo da vida adquire sua verdadeira forma. A vida sai da esfera da existência meramente dada pela natureza. Ela deixa de ser uma parte dessa existência, assim como deixa de ser um processo meramente biológico, para transformar-se e completar-se na forma do espírito. Por isso, de fato, a negação das formas simbólicas, e aqui parece que remete a Heidegger, negação das formas simbólicas, em vez de apreender o conteúdo da vida, haveria de destruir o contexto espiritual ao qual, para nós, esse conteúdo está necessariamente unido. Se, no entanto, percorrermos o caminho inverso, se em lugar de buscarmos o ideal de uma visão passiva das realidades espirituais, nos situarmos no meio de nossa própria atividade, se essas realidades não forem tomadas como contemplação estática de um ser existente, e sim como funções e energias criadoras, será possível, por mais diferentes e heterogêneas que sejam as figuras resultantes, destacar destas mesmas criações determinados traços comuns, características da própria configuração. Então, é um texto que não é pessimista, né? O trecho seguinte, que também recortamos, parece nos ecoar de modo reverso
a afirmação de Barthes de que a língua é fascista, onde Barthes destaca a imposição, o cerceamento. Onde Barthes destaca a imposição, o cerceamento, Cassirer encontra a condição humana. É pequenininho, né? O conhecimento humano não pode prescindir das imagens e dos signos. Mas é isto, precisamente, que caracteriza como humano. Isto é, limitado e finito, ao qual se contrapõe o intelecto perfeito, arquetípico e divino, né? É o que torna o homem. São essas limitações, é a cultura, mesmo com as suas limitações, que tornam o homem homem, né? Por isso que ele vai dizer que o homem é um animal simbólico, né? Em Cassirer. Então, por isso que a concepção de linguagem aí de Bakhtin e que a gente está relacionando aí com Cassirer serve à educação, né? Porque tem essa função cognitiva, aliás, a função cognitiva, além da função comunicativa, e não só a função semântica, né? Então, e aqui eu estou me referindo a Humboldt, que chega, né? Cassirer se inspira também em Humboldt, né? Então, é essa linha aí que a gente pode fazer. Humboldt, Cassirer e Bakhtin, né? Então, a função da linguagem, né? Se quisermos recuperar Humboldt, não é só uma função semântica, né? Como algumas viradas linguísticas vão enfatizar, né? Mas é uma função semântica, ela tem função comunicativa também e função cognitiva, né? Semelhante preocupação com a separação entre o mundo da vida e o mundo da cultura está presente em Bakhtin, desde seu primeiro pequeno texto, A Arte e Responsabilidade, né? Mostra-se também especialmente em Para uma Filosofia do Ato Responsável, e continua presente até as últimas reflexões, né? Últimas mesmo. Expõe-se, sobretudo, nas críticas ao teoricismo. Então, ele se preocupa com isso, né? Com o distanciamento do homem do mundo da cultura, né? Com a objetificação do homem que a cultura pode produzir, né? Por isso, as preocupações dele com o teoricismo, que ele vai enfatizar bastante, preocupação com a abstração, com a despersonalização das ciências humanas, não é? Mas também se atém, com igual disposição, à problematização da separação entre vida e arte também, né? Ele vai enfatizar bastante, a arte não está separada da vida, né? Bom, então, fechando, sua posição, que tem afinidade com Cassirer, fundamenta-se no ato concreto, único e irrepetível, né? Que é o ato no mundo da vida, né? Lugar do diálogo responsável, por meio do qual o sujeito atua no mundo da cultura, que também o constitui. E 2, né? Fundamenta-se, né? Bakhtin, com afinidade com Cassirer também, fundamenta-se também na consideração de que a arte, e em especial o romance, propicia também o diálogo vivo e concreto. Teria uma citação aí literária aí de Bakhtin sobre polifonia, né? Então, para mostrar, mas acho que não vou até ele, não, né? Mostrando aí a relação entre também se tem as formas simbólicas, né? Em Cassirer, Bakhtin vai desenvolver as formas do discurso, os gêneros, né? Como esses importantes representações aí dessa estabilizações dessa mediação que o homem faz, né? Após esses passos acima indicados, a reflexão chega a uma conclusão. Em Cassirer e Bakhtin, o sujeito não é uma unidade pensante capaz de, com seus métodos, conhecer, compreender o mundo em si. Sua linguagem não é considerada um instrumento transparente que lhe permita realizar essa ação. Então, a linguagem não é um meio de manifestação de uma realidade já dada, uma realidade anterior, que ela apenas traduziria, né? Constitui antes uma pluralidade de formas simbólicas, em termos cassirrianos, né? Ou uma pluralidade de formas do discurso, em termos bakhtinianos, que medeia e organiza a realidade. Né? No entanto, o sujeito não está morto.
A consciência tem um papel ativo nos processos de constituição dessas formas, que também acabam por agir sobre ela. As formas simbólicas, as formas simbólicas e as formas do discurso constituem o mundo da vida com seus valores, sua ideologia, e o mundo da cultura, seus diferentes domínios, em que as formas tendem-se a se automatizar, a se tornar independentes dos seus criadores. Nem Cassirer nem Bakhtin, no entanto, partilham do sentimento trágico da cultura. É isso, obrigada. Bom, nós aqui agradecemos, né, essa fala tão gostosa. Temos, então, aí 20 minutos no meu relógio, está correto? Está correto? Então, abrimos para as questões. Quem quiser pode vir aqui falar no púlpito. Quem quiser levantar a mão, as meninas podem levar o microfone. E quem for muito tímido e quiser mandar a pergunta, um papelzinho, a gente também pode ler a pergunta, tá? Não tem problema. Alguém? Nossa, tudo isso? Por favor. Você quer falar daí? Meninas, por favor. Você fala seu nome para a gente? Bom dia, professora. Meu nome é Ana, eu faço doutorado na USP em análise do discurso. É uma bobagem, na verdade. A senhora pode repetir a conclusão do seu texto, por favor? Porque a parte em que você diz que, para Bakhtin, o sujeito não está abjeto, ou objeto da linguagem, ainda eu fiquei em dúvida um pouco, porque não estaria. Não fica tão claro. E, se possível, para os ignorantes como eu de filosofia, a senhora poderia conceituar muito rapidamente qual a diferença entre mundo da cultura e mundo da vida, por favor? Muito obrigada. Bom, a conclusão, né, final é que tanto Cassirer como Bakhtin consideram que então o homem é uma atitude assim otimista em relação ao homem, né? Então a linguagem, a cultura, embora tornem o homem, cria a cultura que vai depois objetivá-lo, né? Acho que um grande exemplo por exemplo, criamos a democracia, mas a democracia, o Congresso acaba criando alma própria e funcionando não para nós, mas como um sistema autônomo, né? Então acaba se automatizando, né? E ficando alheio ao objeto, e se torna um sujeito próprio e a sociedade vira objeto disso, né? Ela se objetifica. Então a cultura torna o homem objeto. Mas Bakhtin e Cassirer veem a vida como uma solução, né? A função cognitiva do homem, da linguagem, a possibilidade do homem aprender, a possibilidade do homem enfrentar os automatismos, né? É sempre presente. Então, é uma visão otimista de que o homem pode, então, domar isso e pela educação, pela arte, no caso do Bakhtin, principalmente, né? O romance, por exemplo, ali é um pouco a ideia, né? de que ali, pelo menos na arte, né? O diálogo se mantém em posições equipolentes, né? Equivalentes, sem um subjugar o outro. Então, esse idealismo, digamos, né? em certo sentido, de que, pelo menos na arte, você tem ali. E a relação do homem com a arte, uma relação, digamos, libertadora, que pode tornar o homem com alguma independência, educado e tudo mais, né? Então, mas a gente
Então, como fica isso? Como fica Bakhtin hoje, né? Por isso que pode ser usado na educação, né? A concepção de linguagem dele, né? Que é essa coisa que vocês falaram ontem aí, a questão da educação, a relação da aprendizagem, tudo, né? E como fica então como a gente faz a crítica, né? Talvez aí juntar a Bakhtin uma teoria social, né? Nesse mundo da vida e nesse mundo da cultura, uma teoria social também para dar conta dessa objetificação que nós sabemos que sofremos e está cada vez mais visível para nós, né? Agora, em relação ao mundo da vida e o mundo da cultura, não são conceitos muito bem definidos, não. Parece que aparece primeiro em Husserl, depois esse conceito vai também para Heidegger, né? Então está relacionado à filosofia, o que se chama filosofia da vida, né? Em que estão aí presentes, sempre relacionados com ele. Os estudiosos relacionam essa filosofia da vida, Nietzsche, primeiramente, que seria o primeiro, assim, eles atribuem a Nietzsche, né, um dos primeiros formuladores disso, precursores da chamada filosofia da vida. E isso vai também depois estar presente em Husserl, em Heidegger e em Simmel, né, mas em Bergson também, mas principalmente, né, é uma visão então pessimista, né, de Heidegger e por exemplo, de Simmel em relação à vida, né? Então, o mundo da cultura eu esqueci de falar, mas talvez fique mais claro para vocês, né? Os gêneros primários são os gêneros do mundo da vida, são gêneros que não se sistematizaram, eles não se automatizaram, eles estão ainda muito fluidos, né? E os gêneros secundários são os gêneros do mundo da cultura, são os gêneros que são sistematizados, né? Então, no mundo da cultura, você tem sistemas mesmo ideológicos. Tanto é que eu não posso frequentar uma roda de médicos, um congresso de médicos, que eu não vou entender nada, porque é um sistema cultural, em termos bakhtinianos, ou também sistema ideológico, mas principalmente Voloshinov usa o termo sistema ideológico, né? Ou sistema cultural. Então, é um sistema cultural fechado que se automatiza, e para eu entrar nisso eu preciso conhecer, né? Ele é bem estruturado, né? Eu preciso conhecer essa estrutura, ou então eu fico fora dessa esfera cultural, né? Então, acho que é isso, né? O mundo da cultura, com as suas diferentes esferas, que funcionam meio autonomamente, né? Nós não podemos fazer parte de todas essas esferas, né? E o mundo da cultura, o mundo da vida é o mundo do cotidiano, o mundo em que realmente a gente não tem aí uma estruturação, né? E eu acho que o jornal faz, né? O jornalismo faz uma relação muito interessante. Eu tendo, né, a colocar todos os gêneros do jornalismo, mas como gênero primário, né? Porque parece que ele faz um pouco a mediação entre o cotidiano e as esferas ideológicas, aquelas que a gente não consegue nem adentrar, mas o jornalismo faz essa divulgação, né? Muitas vezes, divulgação científica, divulgação política. O jornalismo traduz, né? Simplifica esses sistemas que são mais que estamos mais alheios, né? Nós estamos mais alheios em relação a eles. Acho que é isso aí. Ok, mais alguém? Você consegue ir lá para mim, Bárbara? Fala seu nome, por favor. Bom dia, professora. Meu nome é Bárbara. Eu queria, se possível, que a professora falasse um pouco mais sobre a questão da consciência em Bakhtin, que foi comentada na sua fala, e eu queria escutar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Sim. Consciência, a gente sempre fala, né, que a consciência em Bakhtin é uma consciência social, não é uma consciência individual, não é? Acho que essa é uma questão mais importante, que e a palestra das meninas ontem ficou bem claro isso, né? Como que a criança aprende a linguagem, né, com os pais no ambiente familiar, né? Então já aprende mesmo ali a constituição da consciência da criança,
é na relação com o pai. E eu até fiquei pensando ontem que a gente poderia um pouco, talvez, relacionar esses estágios que Cassirer fala, né, e ele está falando mesmo assim, até da criação da linguagem, né? Então, um primeiro estágio, que é o de imitação, depois a intuição, em que, vamos pensar na criança, começa a fazer analogias, e depois a representação, então, que vai para um pensamento mais abstrato. Então, talvez essa relação possa ser feita. Então, como que o trabalho, né, do sujeito na constituição da sua consciência, acho que é a sua formação, né? E aí, acho que com essa fala aqui, eu acho que é bem importante entender que, na constituição da consciência, tudo passa pela linguagem, né? Da linguagem, como eu enfatizei, no sentido de enunciado. A gente aprende não a palavra solta, né? Não as frases, né? Mas os enunciados, né? A criança começa a aprender enunciados, o todo, né? Como vocês enfatizaram aqui ontem também, né? O todo, e depois ela vai se expressando dessa forma mesmo, né? É sempre enunciado, né? Que vai mediar tudo. Agora, eu acho que é isso. Não sei se... Ok. Mais alguém? Temos tempo para mais uma. Ok. Liane e Rosângela. Fazemos as duas e fechamos por conta do tempo. Tudo bem? Fico aqui? Vou ali. Acho que sim. Oi. Se eu tivesse num seminário, num congresso médico, eu não ia conseguir falar com certeza. Mas aqui a gente está também num sistema ideológico bem formado e também cria suas barreiras, né? Eu falo da área da educação e a gente tem trabalhado com os enunciados concretos dos professores, feitos por escrito, em narrativas que a gente chama de pipocas pedagógicas. São basicamente textos descritivos, mas que não têm o objetivo de descrever apenas, mas ele, vamos dizer assim, ele explode no coração do professor, que não pode não responder ao ato que ele participou. Ele participou junto com os estudantes. Então, aquilo explode dentro dele e ele conta para o professor oralmente. Ou, como a gente tem feito no GPEC, a gente tem captado esse discurso primário, esse gênero primário, de contar no corredor para o colega aquilo que aconteceu na sala de aula, e ele passou a fazer disso um material concreto que serve para a gente nas nossas pesquisas, mas principalmente serve para o professor produzir um modo consciente de entender aquele cotidiano escolar. O que eu queria... você fala o tempo inteiro de enunciado, você está colocando a relação com as formas simbólicas, com a representação. Eu não vou ficar falando disso de novo, gostei de tudo. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode começar a olhar, e que acho que ajuda mais a educação do que pensar que serve para a cognição, porque a educação está muito forte centrada na cognição. A cognição é o objetivo da educação desde sempre. Mas não será que, se a gente centrar mais na relação e buscar captar a relação, a gente não chega na cognição criando uma cultura baseada na relação? É só uma mudança do jeito de olhar, talvez, que ajude a gente a pensar que a cognição existe na relação, sempre na constituição, um com o outro, e a gente está aí olhando mais para a relação e não para a cognição. Ele aprendeu ou não aprendeu, mas ele se relacionou com os seus colegas, com os seus amigos, né? No recreio, na sala de aula. E aí passa a ser tão importante a relação com o bebê, que você percebe, antes dele fazer aquela expressão e começar a imitar o pai, a cantar, né? O que o pai está falando, antes disso, ele olha para o pai de uma maneira diferente. O prazer já está na relação, antes dele expressar. E aí continua a conversa.
Eu acho que nós estamos falando da mesma coisa, mas é uma mudança de enfoque, olhar para a relação e não olhar para a cognição. Porque a educação já faz isso, ela já olha para a cognição. Então, eu acho, quis enfocar isso e gostei muito da sua fala. Eu concordo. A gente pode ver, tem relação que você vai falar, que você vai perguntar ou não? Pra gente... Tá, então a Renata responde. Depois que você fala, pode ser assim? Então, vou pedir pra você. Eu só fiquei pensando, porque quando você disse dessa não objetificação do homem, Rosângela. ou essa... Oi. Essa é a Rosângela. Oi, eu sou a Rosângela. Então, quando você disse da não objetificação do sujeito, não do homem, e ou de uma resistência a isso, eu pensei que nas reflexões do ciclo, talvez o que tenha a ver com isso é a questão da responsividade. O sujeito é um sujeito de resposta, e isso define o caminho, né, dessa linguagem. O fato de o sujeito ser um sujeito de resposta faz com que haja uma resistência a essa objetificação do sujeito. O que você acha? Eu acho que é por aí mesmo que Bakhtin argumenta, né? Eu só não sei se isso é poderoso o suficiente para nos tornar, para fazer com que a gente enfrente, né, toda a objetificação que a gente sofre, né, de tudo, né? Eu não... acho que em vez de resistência, acho que é mais diálogo, é mais embate, diálogo, enfrentamento, assim, mas não enfrentamento. Acho que é diálogo, principalmente, né? Bakhtin fala no diálogo autêntico. Isso aí tudo tem ressoa, tanto em Bakhtin como em Cassirer, ressoa o humanismo de Humboldt, né? Que para quem há sempre o entendimento mútuo, né? Então, a crença em que tudo pode acontecer, muitos problemas, mas, ao fim e ao cabo, há o entendimento mútuo, né? Que isso é muito forte em Humboldt, que é o pensamento humanista, que não sei a quanto que sustenta hoje, mas você tem razão, aí é por aí, né? É aí que Bakhtin se expressa. Não sei se a gente tem armas suficientes só com Bakhtin, né? Agora, com a professora, respondendo à professora, eu concordo plenamente, né? Eu apenas enfatizei aqui. Liana. Eu só enfatizei aqui a função cognitiva porque justamente que eu pulei um pouco, mas Habermas, ao criticar as duas viradas linguísticas de Wittgenstein e de Heidegger, ele vai dizer que se privilegia tanto uma corrente quanto outra, vai privilegiar apenas a função semântica da linguagem e não a função cognitiva e a função comunicativa, né? E ele vai enfatizar principalmente a importância da função comunicativa, principalmente porque se não há se a verdade, né, se a gente sai do polo do realismo, né, que a verdade está ali no mundo, e sai também do polo de que a verdade está na mente do sujeito, então ela é uma verdade disputada, interpretada, né? Então é muito importante a função comunicativa, é muito importante a interação, o dialogismo, né? Eu apenas enfatizei aqui, talvez menos, porque considerasse meio óbvio a questão do diálogo em Bakhtin, né? Mas acho que podemos aproveitando esse eco de Humboldt com as três funções da linguagem e afirmar tudo isso, né? E o Habermas vai dizer mesmo que a Heidegger, eu estou falando assim de Heidegger via Habermas, né? Só, né? Porque, nossa, tentei ler alguma coisa, achei muito difícil, né? Mas ele vai dizer que o Habermas vai dizer que em Heidegger, por exemplo, a função comunicativa, a interação, ela entra como apenas uma decorrência, não é importante. Então, concordo plenamente com você.
Ok. A gente gostaria de continuar, mas por conta do horário, a gente é obrigado a parar aqui, mas isso não significa que a conversa pare por aqui. Eu agradeço muito a fala da Renata, que foi, para mim, uma aula, como sempre é. Muito obrigada. Obrigada a vocês.